Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar sobre compliance para fornecedores. Gostaria de informar aos participantes que está disponível a opção de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para fazer algumas perguntas durante a apresentação. Ao final do evento, será disponibilizado de 5 a 10 minutos para responder algumas das questões. Demais questões que não puderem ser respondidas pelo tempo, serão encaminhadas as respostas para os participantes via e-mail. Sem mais delongas, para realizar a abertura do evento, passo a palavra ao gerente do Departamento de Gestão de Fornecedores da DIS, senhor César Souza Castro. Boa tarde, pessoal. Estamos muito felizes de estar novamente aqui conversando com os nossos fornecedores. Esse já é o segundo webinar que fazemos, né? O primeiro foi de sustentabilidade e já é o segundo evento que fazemos também voltado a esse aprendizado contínuo e a manutenção desse nosso relacionamento. Agora, no mês de julho, fizemos um outro evento, que foi o Prêmio Fornecedores, que foi voltado a celebrar essa parceria entre nós e os nossos fornecedores. E, nesse momento que estamos distantes, né, com a questão da pandemia, a gente decidiu que vai cada vez mais manter essa prática, né, com vocês, porque vocês são uma parte interessada muito relevante na nossa estratégia, muito relevante no nosso trabalho. Então, queremos cada vez mais estar perto de vocês e que vocês possam também participar conosco aqui nesses grandes projetos que estamos fazendo, nessas grandes mudanças que a Copel vem realizando. E o tema de hoje é compliance. Eu acho que no momento atual também não tem um tema mais relevante do que isso, porque nortear as nossas relações por compliance, por regras, por normas, é vital para que essa relação seja duradoura e confiável. Então, sem mais delongas também, vou chamar aqui o nosso gerente da Coordenadoria de Compliance da Copel, o Felipe Borba. Obrigado, Breno. Agora, para palestrar sobre o webinar, convido o senhor Felipe Borba da Silva, tem formação na área de administração, com especialização em fraudes corporativas e gestão de riscos. Na Copel já ocupou o cargo de gerente de riscos corporativos e atualmente ocupa o cargo de gerente de compliance. Felipe, palavra com você. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, né, pela Copel Distribuição, para participar desse evento, falar um pouquinho de compliance, né, como o Breno já comentou, um assunto extremamente relevante, um assunto que está quente, né, então a gente sempre está acompanhando notícias sobre isso, e é um tema assim que vocês, né, os fornecedores, nossos parceiros que têm esse relacionamento bem estrito, um relacionamento bem próximo aí com a Copel, tem que estar atento, uma vez que nós somos uma empresa pública, né? Então, somos uma empresa que presta serviços, tem o objetivo aí de uma concessionária, né? A Copel Distribuição é uma concessionária para prestar serviços públicos, que é uma empresa do governo do estado, uma empresa de economia mista. Então, tem esse relacionamento com o agente público, né? Nós somos agentes públicos, então é importante conhecer a legislação vigente, ter um conhecimento detalhado, ter uma visão geral sobre os aspectos, né, de relacionamento com nossos parceiros. Então, acho bem importante. Eu quero agradecer o convite, especialmente a organização do evento, né, o Departamento de Gestão de Fornecedores, que faz esse trabalho muito importante, né, um trabalho de proximidade com os fornecedores para ampliar essa cooperação, né, então, já que são os parceiros. E hoje, assim, especificamente, para falar de compliance, né, não, sabe, compliance é um assunto muito amplo, né, a gente pode falar de diversos aspectos, mas um assunto que tem, assim, um relacionamento muito próximo com os fornecedores, com os parceiros nossos, é a famosa lei anticorrupção. Ano passado, a Copel Distribuição fez um evento presencial, né, já com fornecedores, e um dos tópicos que eu mesmo apresentei foi um pouco sobre isso. Então, acho que é importante reforçar esse aspecto. E a lei anticorrupção, que é de 2013, né, então já são 7 anos que essa lei já está vigente, né, desde 2015 ela foi, 2013 passou a ter vigência em 2015, ela ainda muitas empresas, muitas pessoas têm dúvidas sobre ela, né, então acho importante a gente dar uma retomada, relembrar um pouquinho, uma parte mais didática aqui, né, um pouco mais teórica do assunto. Eu vou passar um pouquinho uma introdução, e depois eu chego nos aspectos mais práticos, né, em como
essa lei tem impacto, né, na gestão do dia a dia, como a sua organização, sua empresa pode aprimorar as práticas internas e aprimorar o relacionamento aí com a Copel. E a gente está aqui para dar esse suporte, né, a Copel sempre para dar as ferramentas aí para ajudar vocês a aprimorar os processos. Então, só para relembrar, né, é uma lei lá de 2013, ela tem um decreto, né, que foi lá em 2015, pelo decreto federal, que regulamentou, né, então ela dá a lei dá algumas diretrizes gerais, e esse decreto regulamentador, ele detalha um pouquinho mais essas práticas da lei, né, então detalha um pouquinho mais como que é o processo para aplicar a lei, quem que vai fazer o monitoramento dessa lei, como vai ser o processo de cobrança de multa, o processo de sanção administrativa, civil, criminal das empresas envolvidas. E a gente tem um decreto estadual, né, o Estado do Paraná tem um decreto próprio para regulamentar essa lei, que reforça as práticas já estabelecidas no âmbito federal. Então, ela dá um pouquinho mais de diretriz voltada aqui para o Estado do Paraná, para o relacionamento com os órgãos estaduais, né, e a Copel é um dessas entidades que tá vinculada nessa normativa. E, sim, resumindo todo esse arcabouço, né, legal, a lei de corrupção, que ela incluiu, assim, é uma novidade, é um tema que não, é um assunto que não existia, né, com exceção das leis ambientais, que é a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas por práticas de crimes contra a administração pública, né, tanto do Brasil quanto de fora do país. Então, o que é essa responsabilização administrativa, né? É no sentido que as leis nacionais, decretos nacionais, basicamente, elas instituem a responsabilização de uma pessoa física. Então, você pune uma pessoa física, você prende uma pessoa física, você julga uma pessoa física. Mas com a lei da anticorrupção, foi feita essa mudança significativa, então as empresas serão julgadas e punidas, né? Então, até a gente ouve muito aí na mídia, ouviu muito no caso da Lava Jato, em outros casos, aquele famoso acordo de leniência, né? Então, foi a lei anticorrupção e o decreto anticorrupção que estabeleceram esse cenário, né? Então, antes não existia. Existia o processo de colaboração premiada para pessoa física, mas foi criado o instrumento aí do acordo de leniência. Então, as empresas podem, aí, por meio de colaboração com as autoridades, estruturar um acordo de leniência e atender o requisito aqui da lei anticorrupção. E assim, além, claro, obviamente, desse cenário de responsabilização das pessoas físicas, né? Das pessoas jurídicas, a gente fala aqui, atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Né? E o que são esses atos? Eu vou fazer aqui de novo, né? Fazer essa parte mais didática, contar um pouquinho do que a lei estabelece, acho que é importante que os parceiros da Copel conheçam. Basicamente, aqui eu vou passar por cima aqui do artigo 5º da lei de corrupção, passar para vocês o que seriam os atos lesivos, né? Então, prometer uma vantagem, né, para um agente público ou para alguém relacionado, né, com um agente público, a fim de buscar, de conseguir alguma coisa na sequência, custear, né, também esses atos lesivos, então financiar isso, utilizar de pessoas físicas ou jurídicas para ocultar ou dissimular os beneficiários, né, desses atos praticados, dificultar a atividade de investigação dos órgãos reguladores, né, então a Copel uma empresa que tem a regulação aí do Tribunal de Contas do Estado, do Controladoria Geral do Estado, então atrapalhar, né, dificultar esse processo de investigação. E daí, assim, um ponto bem importante, aqui eu vou falar um pouquinho mais no detalhe sobre os aspectos relacionados a licitações e contratos com a administração pública. Então, é um ponto que tem relacionamento direto, né, com os fornecedores e parceiros da Copel. Então, acho que esse é um ponto específico que é muito importante, o conhecimento mais aprofundado do detalhe. Eu não vou dar aula sobre legislação aqui, né, então só vou passar um pouquinho por cima desses pontos, mas acho importante conhecer. Então, tem muita relação aí com fraudar, né, um processo licitatório, né, de qualquer forma, então se atrapalhar o processo de competição de uma licitação, tentar dificultar oferecer um tipo de vantagem, né, para um agente público no processo licitatório para tentar facilitar, né, esse processo de contratação, criar a questão da concorrência, né, então se criar cenários de famoso conluio entre fornecedores, então tá aqui dentro desse processo, e manipular, né, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Então, assim, para dar um apanhado geral, né, então qualquer tipo de fraude aí, ou interferência que possa causar algum dano ao patrimônio público ou à empresa pública, pode ser enquadrado aqui nos aspectos da lei de corrupção, e gerar algum tipo de sanção, né,
para as empresas. Interessante, já vejo como positivo, né? Quem está assistindo aqui, os fornecedores e parceiros que estão assistindo aqui, não sei quantas ainda, depois eu vou pegar aqui o número com quem está organizando, já demonstra essa postura proativa, né, de conhecer melhor. Então já é muito positivo. Quem está assistindo aqui já está em vantagem, né? Então já tem esse interesse de buscar o aprendizado e buscar criar aí, mecanismos da empresa para cooperar, né, com a sociedade, a fim de reduzir, né, ou mitigar esse tipo de risco aqui, porque no final das contas, né, toda a sociedade sofre, né, quando esse tipo de cenário acontece. Isso aqui não é só a Copel, só os fornecedores, né? Toda a sociedade tem impacto negativo quando a gente tem esses crimes contra a administração pública. Todo mundo paga a conta no final. Agora, assim, só para puxar um pouquinho, né? Então, contextualizei um pouquinho dos tipos de crime, né? Então, a abrangência da lei, e ela tem lá as sanções, né? Então, acho que ponto relevante, elas são muito pesadas, as multas, né? Que estão previstas lá no decreto. Como eu falei, a lei anticorrupção dá as diretrizes gerais, e o decreto criou algumas regras, né? E uma das regras ali é a questão da multa, né? Então, ela pode chegar até 5% do faturamento de uma pessoa jurídica. Então, é um impacto muito pesado, né? Então, você tem que pagar uma multa, além do própria imagem da companhia, que vai ser arranhada da empresa, dela ter a sanção, não poder se voltar a ter relacionamento com o setor público, ela ainda tem que pagar uma multa, né? E vai entrar nas listas negras aí, né? Nas listas de acompanhamento aí do governo federal e estadual, para impedir a sequência de contratação. Então, acho que as multas são muito pesadas. Então, acho que já que não tem um incentivo, talvez você não busca um incentivo positivo, vai pela sanção, né, para que as empresas implantem os processos dentro das empresas. Até somado, né, obviamente, as multas, né, então essa sanção vai ser publicada, né, então a empresa vai ter que pagar a publicação dessa sanção em jornais, aí, sites de grande circulação. Então imagine o impacto reputacional da empresa, né, então além de pagar uma multa, você gera esse cenário. Se você pegar outras empresas que passaram por esse tipo de cenário, muita gente não quer falar, né, que trabalhou nessas empresas, então elas acabaram saindo dessas empresas, não querem contar que eu trabalhei na empresa X, na empresa Y, porque elas se sentem constrangidas, né, de trabalhar em empresas que passaram por esse tipo de situação. Então, acho que além do impacto financeiro, tem um impacto reputacional muito forte para a empresa que for sancionada aqui por descumprimento dessa lei. E assim, essa é uma pergunta aqui, né, retórica, mas claro que a maioria de vocês já conhece, já sabe, mas vocês já são obrigados a cumprir essa lei, né? Sabendo ou não, já estão comprometidos com ela. No momento que assinaram qualquer tipo de relacionamento com a Copel, ou qualquer outra empresa pública, com órgão governamental, estadual, federal, municipal, automaticamente a tua empresa já está comprometida em cumprir essa lei. Então, não sei se todo mundo sabe, mas vocês já assinaram contratos com a Copel, e lá dentro das cláusulas do contrato, cada contrato muda o número da cláusula, mas o texto de forma geral é o mesmo, em qualquer tipo de contrato, que a empresa ela deverá, é uma obrigação, esse parceiro, nosso parceiro, cumprir a lei anticorrupção, né, a lei 12.846 de 2013, conhecer o nosso código de conduta, conhecer os instrumentos que a Copel possui para gestão de compliance, e também pode ser obrigado a responder um questionário que a Copel tem hoje para avaliação do cumprimento da lei. Então, hoje a gente direciona para algumas empresas, aí, conforme trabalhos internos, mas a Copel pode demandar em qualquer momento esse preenchimento desse questionário de integridade, para a gente conhecer um pouquinho melhor as práticas da companhia, das empresas, nossos parceiros, e ajudá-los nesse processo de melhoria contínua, né? Então, hoje, cada um de vocês aí, cada um dos fornecedores e parceiros que tem esse relacionamento com a companhia já estão comprometidos no cumprimento dessa lei. E, claro, né, qualquer dúvida sobre isso, a gente está à disposição, né? A Copel Distribuição, com a equipe do Departamento de Gestão de Fornecedores e a própria equipe de Compliance está à disposição para ajudar vocês, né, no entendimento disso. Mas hoje vocês estão comprometidos já comprometidos com a execução, né, e manutenção dessa lei. E daí, assim, hoje já tem um comprometimento, a lei já está vigente desde 2013, já tem decreto estabelecendo as regras, tem decreto estadual, tem as sanções que podem ser aplicadas, e vocês conhecem ali os atos que são os atos lesivos contra a administração pública, né?
Assim, como que eu preparo minha empresa, se eu não preparei ainda, né? Então, as empresas que já estão preparadas, ótimo, parabéns, acho que isso demonstra um compromisso com a sociedade, né, da empresa em buscar aprimorar esse cenário, ter um relacionamento ético, íntegro e transparente com o agente público, né, com as empresas públicas, é muito importante. Para quem já tem, eu vou dar algumas dicas aqui, né, de como melhorar o teu programa interno aí de compliance, de combate à corrupção, programa de ética. Para quem não tem, eu vou dar as bases, né, as coisas, o que a gente entende como os elementos fundamentais para um programa funcionar. Eu vou passar aqui um pouquinho para dar esse suporte. Antes de mais nada, eu vou trazer aqui que diz o decreto, né, de volta, que é um programa de integridade, né, só para voltar aqui antes nesse cenário, a lei, obviamente, criou as sanções, estabeleceu as regras e critérios, e, ao mesmo tempo, ela deu instrumentos, né, para as empresas se organizarem. Então, ela falou assim, o legislador, à época, na discussão, estabeleceu que eu vou aplicar uma multa de 1% a 5% e dar a sanção para essas empresas não contratar com a administração pública. Contudo, se a empresa estruturar um programa de integridade, programa de compliance ou integridade adequado, ela demonstrar para o Ministério Público, para a Controladoria Geral do Estado e da União, que ela tinha mecanismos, ela queria evitar isso, ela criou instrumentos, ela buscou treinar os seus colaboradores, criar canais de comunicação adequado, criou políticas e controles para relacionamento com agentes públicos. Se a empresa conseguir demonstrar tudo isso e que esses programas eram de fato efetivos e que, infelizmente, um colaborador da empresa se desviou e como as empresas não têm como controlar, né, a ação de todas as pessoas, esse colaborador se desviou e cometeu esse ato ilícito, se a empresa tem todos esses mecanismos, ela consegue atenuar as multas, inclusive até eliminá-las, né? Então, assim, a empresa tendo esse protagonismo, essa proatividade, no sentido de criar o cenário, os controles, mecanismos, antes dos fatos se materializarem, ela tem pontos muito positivos na defesa dela perante algum cenário negativo, né? Além do mais, claro, você vai criar uma cultura interna na empresa ética muito positiva, vai criar cenários de controles internos para evitar até fraudes internas, né? Então, você vai criar uma cultura ética de compromisso com a transparência, com a cultura da integridade dentro da organização. Então, não é só, obviamente, pensar no relacionamento com o agente público, é importante, porque você tem esses cenários aqui de sanção, mas criar um programa de integridade robusto dentro da empresa, claro, adequado ao porte de cada empresa, ao tipo de negócio, você também vai criar mitigar os riscos internos, né, de fraude, corrupção, desvio, realizado pelos próprios colaboradores na empresa. Então, só para retomar um pouquinho a linha aqui, a lei estabeleceu os critérios de punição e estabeleceu os critérios para atenuação dessas respectivas punições. Então, aqui eu vou dar um pouquinho dessa ideia de como buscar os elementos para criar esses critérios para atenuação, né, e melhoria do processo de governança interna da empresa. Então, lá o próprio decreto, né, ele criou esse conceito, né, de programa de integridade. Eu vou ler aqui rapidinho, né. É um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar, sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, basicamente, o programa de integridade é conjunto de regras, políticas, procedimentos internos para mitigar qualquer tipo de desvio ético ou de conduta dos seus colaboradores. Esse é o intuito principal, né, o propósito principal de um programa de integridade. E assim, além do sentido de proteger a empresa, né, de sanções futuras, ter um programa sólido, né, você traz um cenário de uma governança corporativa muito positiva, né, porque você vai deixar regras muito claras, regras transparentes, então fica muito mais fácil para que cada colaborador da empresa, cada parceiro da sua empresa consiga agir dentro agir dentro das próprias normas da empresa, né? Então alcançar os objetivos da empresa, para deixar muito claras as regras e fica mais fácil de cada um cumpri-las, né? Conhecendo fica mais fácil. Aumenta a confiança, né? A transparência, como eu já disse. É importante, assim, é um instrumento para apoiar a tomar decisão, né? Então, quando você conhece os riscos que a sua empresa está correndo, os riscos que fazem parte do negócio da sua organização, mas não só os riscos relacionados ao negócio, né? Os riscos relacionados ao relacionamento com seus parceiros, os riscos relacionados ao relacionamento com a administração pública, os riscos relacionados até
potenciais desvios de conduta ou como tratá-los. Então, ajuda a tomar a decisão, né? Então, o gestor da empresa, conhecendo os riscos do cenário que ela se enquadra, fica mais fácil para tomar qualquer decisão. Ajuda na identificação de potencial conflito de interesse, né? Se algum colaborador, diretor da empresa tem um conflito, né, de interesse na tomada de decisão, então ajuda nesse instrumento. E por fim, né, obviamente, não é o mais importante, mas tem que ser levado em consideração, principalmente que envolve um investimento, né, de tempo e recurso para você implantar um programa. Ele também tem esse reflexo para atenuar uma possível punição lá na frente. Então, e assim, os pontos que eu já falei da multa ali, mas hoje o BNDES, não sei se alguns dos fornecedores e parceiros da empresa já têm esse relacionamento com o BNDES, mas hoje a Copel, né, quando tem algum tipo de relacionamento com o BNDES, ela preenche um questionário de integridade em que ela tem que descrever as práticas que ela tem do seu programa de compliance. E essas práticas ajudam a companhia lá a buscar uma taxa de juros mais competitiva, porque o que o BNDES pensa? Se uma empresa tem esse programa, tem essa estrutura, uma estrutura sólida, ela tem uma governança corporativa mais sólida, ela tem transparência com seus investidores, seus acionistas maior, que é uma empresa que busca, né, mitigar fraudes e desvios de conduta. Então, eu confio mais nessa empresa, se eu confio mais, o crédito é menor, né, o custo do crédito vai ser menor. Obviamente, a melhora da imagem da marca, né, então, hoje tem diversos programas aí que avaliam as práticas de integridade das empresas, e elas dão prêmios ou deixam você usar uma marca positiva, né, então, acho que é muito relevante. E, por fim, né, empresas que cumprem a lei anticorrupção não vão ser impedidas de manter esse relacionamento com a administração pública, né? Então, se você não cumprir esses requisitos, você está fora se você descumprir a lei anticorrupção, a tua empresa vai ser excluída de procedimentos licitatórios, inclusive, então, você vai ficar na lista de empresas suspensas, empresas inidôneas, e podem ser excluídas aí de futuro. Você não pode nem, na verdade, nem ser excluído, você não pode nem entrar no procedimento licitatório no futuro ou contratar com a administração pública. Passar um pouquinho aqui sobre o programa de integridade da Copel. A gente revisou esse programa. A Copel teve o seu primeiro programa de integridade publicado em 2017. Agora, em 2019, nós fizemos uma revisão desse programa. Ele é público, né? Fica lá no site da Copel, no nosso portal de compliance, e ele é baseado basicamente em 5 pilares, né? Então, que depois eu vou detalhar um pouquinho a visão da Copel sobre esse tema, mas aqui só basicamente 5 pilares, que é a liderança e estrutura, avaliação de riscos, definição de políticas e procedimentos, processo de comunicação e treinamento e o processo de melhoria contínua, né, monitoramento do programa. Ele é dividido aqui, né, dentro do liderança e estrutura, ele tem uma sequência lógica, né, esse programa. Então, primeiro começa com o apoio da auto-administração, né, então isso vale para qualquer empresa, né, mas aqui na Copel a gente tem esse processo com apoio do Conselho de Administração, da diretoria, de todos os negócios, dão suporte, então, para a gente ter o código de conduta, ter o próprio canal de denúncias, um comitê de ética interno. A partir dessa estrutura mínima, a gente faz uma avaliação de riscos, né? Então, eu conheço a empresa, então eu vou lá e identifico quais são os riscos relacionados ao tema que a empresa corre, então, que tipo de relacionamento tem com agentes públicos, como funcionam os processos de negócio da empresa. Então, eu defino esses riscos, quais são os riscos mais importantes, faço uma escadinha, uma escala dos riscos mais relevantes. A partir daí eu traço 2 linhas, né? Uma que é definir procedimentos, né? Políticas e procedimentos para tratar esses riscos, então é criar controles para mitigar aquele risco, criar normas para estabelecer meios mais adequados de executar aquela tarefa para diminuir a chance de desvios. Então vou criar controles de alçada de aprovação, então quem que aprova o quê, que valor, que tipo de aprovação. Então eu crio esses procedimentos aqui, e depois eu tenho uma etapa de comunicar, né? Então, se eu criei procedimentos, eu preciso treinar as pessoas, né? Então, as pessoas precisam conhecer esses procedimentos, conhecer essas políticas. Então, você cria um plano de comunicação e treinamento e ensina para as pessoas como executar cada uma dessas atividades. E, por fim, né? Então, tem um processo de monitoramento do programa, assim, buscar a melhoria contínua, né? Então, olhar para dentro do programa, identificar quais são as fragilidades dele e aprimorar para o próximo ciclo. Então, é um processo contínuo, né? Mas basicamente são esses 5 elementos que a Copel utiliza aí no programa como referência para os trabalhos aqui, para estruturar nossas ações de compliance. E pulando aqui, dessa introdução muito rápida aqui do programa da Copel,
porque assim, conhecer o da Copel ajuda, né, a entender, vai ajudá-los até no sentido de buscar olhar para a própria organização e ver se você já tem esses elementos, mas aqui eu vou dar alguns insights de como cada empresa, obviamente dentro do seu porte, dentro das possibilidades do tipo de negócio que você tem, né, dependendo do tipo de negócio, cada empresa tem que aplicar um programa diferente. Eu vou dar uns 5 assim, elementos que são essenciais, né, para você dizer que tem um programa de compliance, programa de integridade rodando dentro da tua organização. E claro, tudo começa, obviamente, com o suporte da alta administração, né? Então, os donos da empresa, os diretores, os gerentes, têm que criar esse cenário positivo, né? Então, mostrar esse compromisso deles com a criação dessa cultura ética, né? De criar essa cultura da integridade, a cultura da transparência. Então, tudo começa com a alta administração. O discurso lá do top-down é verdadeiro para esse cenário. Então, se as pessoas não confiarem no discurso dos gerentes, dos administradores, dos diretores, dos donos da empresa, os colaboradores não vão contribuir, né, com o processo. Então, eles precisam acreditar nesse discurso e precisam ver as ações práticas, efetivamente, no tema vindo lá da alta gestão. Então, assim, a liderança, né, é a base disso. Então, assim, só para daí passar rapidamente por 5 pontos, e depois, assim, lá na fase de perguntas ali, eu posso detalhar algum cenário adicional para ajudá-los. Mas, antes de mais nada, né, tirando o comprometimento da liderança, é criar um código de conduta. Então, assim, é definir um código de conduta, é definir a primeira regra, né? Então, eu preciso delimitar como meu colaborador, como cada pessoa que trabalha para minha empresa tem que agir. E assim, não precisa, tem empresas, a Copel tem um código de conduta bem completo, que tem detalhamento de todas as atividades, o que deve ser feito ou não, quais são as práticas recomendadas ou não, com documento bem grande, bem robusto com as informações. Mas depende de cada empresa. Já conheço empresas que o código de conduta está escrito numa página, colada na porta da empresa, com informação, com basicamente assim, os valores da empresa que ela imagina de forma geral. Então não tem uma regra, né? O código de conduta não precisa detalhar todas as informações, mas é importante que tenha essas diretrizes mínimas, né? Então que a alta administração, os donos da empresa, deem essas diretrizes básicas que delimitem a ação, né, e a conduta dos colaboradores da empresa, dos empregados, ou de qualquer pessoa que trabalhe em nome da sua empresa. Então é importante ter essas regras básicas, regras mínimas. Não tem um jeito certo de fazer, né? Você vai adaptar ao modelo da tua empresa. Uma empresa que é pequena, que todos os colaboradores estão no mesmo escritório, é muito mais fácil você preparar ali. Pode colocar dentro no painel da empresa ali de comunicação interno, coloca ali algumas regras estabelecidas, discute essas regras com os colaboradores, você já tem um código de conduta implantado. É importante que todo mundo conheça, né? É importante que todo colaborador que entra na empresa já receba essa informação já do começo, né? Então já entenda a cultura da empresa sobre esse aspecto de integridade. Então é um elemento básico para esse cenário. Outro ponto muito importante é uma política de relacionamento com a administração pública. E porque, assim, eu estou falando com fornecedores que têm hoje relacionamento com a administração pública. Com a Copel, de forma direta, né? Você tem os contratos, participa de licitações. Contudo, toda empresa, toda pessoa física, jurídica, tem um relacionamento com o agente público de alguma forma. Você precisa do Detran, uma pessoa física tirar a carteira do motorista. Então, você tem que seguir as regras do relacionamento. Você tem que pegar uma autorização da prefeitura para funcionamento da empresa, uma autorização do Estado para abertura da tua empresa. Então, todo mundo tem um relacionamento com o agente público hoje. E a lei ali estabelece qualquer tipo de relacionamento, né? Claro, o relacionamento dos fornecedores os parceiros que estão assistindo aqui o evento, é um relacionamento mais próximo, né, obviamente, porque tem até uma prestação de serviço, tem esse relacionamento mais justo com a Copel. Contudo, todo mundo tem esse tipo de relacionamento. Então, tem uma política muito clara lá de relacionamento com o agente público. Por exemplo, pode ter uma política que os empregados da sua empresa não se reúnem com agentes públicos em locais que não sejam ou a própria empresa pública ou a própria empresa fornecedor. Não se marca um almoço em restaurantes, por exemplo, com agente público. Ou reuniões com agentes públicos só são realizadas se tem 2 agentes públicos e 2 empregados da empresa. Definir uma agenda pública de reuniões internas. Então, eu sei que o meu diretor está indo conversar com o diretor de determinada empresa pública. Então, assim, cada empresa pode determinar conforme o seu tipo de negócio, mas é importante que tenha também diretrizes mínimas
que estabeleça as regras. Então, até porque isso aqui vai ajudar, pode ajudar a empresa numa defesa com um cenário negativo, né, no pior dos cenários, ajudar muito a defesa da empresa. E, claro, estabelece muito claramente como eu lido com o agente público. Então, tem que deixar muito claro, obviamente, que eu não vou oferecer nenhum tipo de vantagem para o agente público, né, durante uma conversa, que eu vou respeitar os procedimentos licitatórios, que eu vou respeitar os prazos e os procedimentos das administrações públicas. Então, é importante ter muito claro esse procedimento. Então, somado ao Código de Conduta, ele é um suplemento do Código de Conduta, né, específico para esse relacionamento com agentes públicos. Tem um processo de comunicação, né, então, se eu definir, como eu falei anteriormente, definir regras, né, Código de Conduta, Código de Ética e essas políticas de relacionamento, eu tenho que treinar as pessoas, né. Então, repito, né, cada empresa pode estabelecer um modelo diferente. Hoje, a gente tem esse processo do EAD, né, então, o EAD, as lives, hoje, assim, é um processo que é muito positivo no sentido que você consegue treinar mais pessoas, né, ao mesmo tempo, então todo mundo tem acesso, pode assistir, não pode assistir ao vivo, pode assistir para gravação, então a gente tem mecanismos de comunicação muito mais abrangentes, mas também pode ser uma reunião na sala aqui com o gestor apresentando para os colaboradores da empresa, uma empresa pequena, esses assuntos, lá senta uma hora, discute sobre os assuntos, sobre as políticas da empresa, então assim, você tem diversos mecanismos para fazer esse processo de comunicação e treinamento. E sempre, claro, essa é uma coisa importante no sentido de comunicação e treinamento, é a periodicidade, né? Então, você repetir isso, né? Então, é um assunto que se você não deixar ele quente na cabeça das pessoas, ele acaba sendo esquecido, né? Então, ele vai ficando aí para segundo plano. Então, é sempre manter essa periodicidade dos treinamentos. Outro ponto é a aplicação de medidas disciplinares, é uma política para isso, né? Então, no sentido que eu tenho regras, eu estabeleci código de conduta, estabeleci políticas, capacitei as pessoas e elas conhecem o que tem que fazer, eu tenho que ter dentro da empresa critérios ou normas que delimitem essas medidas. Então, assim, se tal pessoa descumpriu alguma das regras, é de fato aplicar uma sanção. É uma advertência verbal, uma advertência formal, é uma demissão, ou demissão por justa causa, até se for o caso. Então, é que eu tenho esses procedimentos internos de como eu devo tratar qualquer identificação de um desvio de conduta, né? Baseado nas regras que eu escrevi e nos treinamentos que eu dei. Então, é basicamente é importante ter esse procedimento interno para fazer essa aplicação dessas medidas. E, por fim, né, talvez seja um dos elementos mais importantes hoje, ter um canal para receber as denúncias. Então, obviamente, empresas muito grandes têm esses canais independentes, 0800, site, WhatsApp hoje já tem ferramentas que as empresas grandes aí têm para receber isso de forma anônima, para evitar retaliação, com garantia do sigilo total da denúncia. Mas empresas menores, que tem, dependendo do tipo de negócio, eu já vi empresa, por exemplo, que tem aquela caixinha de sugestões na frente do banheiro. Então a pessoa vai lá, escreve a denúncia ali, o relato que ela tem, coloca naquela caixinha e ninguém vê que quem fez o relato, mas é importante que tenha esse canal e, obviamente, o tratamento disso, né? Então, senão perde o crédito, né? Se você não tem o tratamento dos relatos lá, que estão ali, você vai perder o crédito, e daí fazendo essa identificação dos relatos, recebimento, tratamento adequado, aí você vai aplicar as políticas da empresa ali anteriores, né? Então, vai avaliar o potencial de descumprimento do Código de Conduta, ou de alguma política interna, e aplicar a medida disciplinar relacionada, né? Então, assim, hoje, se qualquer organização de qualquer porte pensa em ter um programa de integridade efetivo, ela tem que ter, no mínimo, esses 5 elementos funcionando lá de forma adequada. Repito mais uma vez, cada empresa tem que estruturar esse modelo de acordo com o seu porte, com o tipo de negócio, com o perfil da empresa, né? Então, uma empresa que é muito descentralizada tem que buscar estratégias diferentes. Uma empresa que já toda a organização está na mesma cidade ou no mesmo local físico tem que pensar em outro. Então, o tipo de colaborador como que você vai passar a mensagem, depende do tipo de colaborador que vai receber essa informação. Toda essa estratégia, cada empresa tem que avaliar, né, internamente, mas é importante que quando você olhar, faz essa autoavaliação, que identifique esses elementos lá. Se não identificar esses elementos, então procure estruturá-los lá, procure criar esses mecanismos lá para reforçar esse processo. Até assim como outra dica legal, a Controladoria Geral da União, ela tem manuais específicos para empresas
privadas, né, para criar programas de compliance, e para empresas privadas de pequeno porte. Então, eles criaram manuais específicos que dão, assim, elementos um pouco mais de detalhes sobre isso que eu estou comentando. Se procurar no Google lá, programa de integridade CGU lá, você já vai achar. Eles já vão indicar lá, tem uma série de manuais para criar código de conduta, manuais para criar um programa de integridade, que são bem didáticos e vão ajudar bastante assim, no entendimento e até para fazer essa autoavaliação, né? Identificar se a sua organização já tem algum desses elementos e como você pode tornar esses elementos melhores. Então, essa aqui assim, talvez seja o chave, né, da apresentação. Talvez não, com certeza é o ponto-chave da apresentação. Então, olhar para a empresa, né, fazer essa autoavaliação e buscar trazer esses elementos para a tua empresa, para o cotidiano da tua empresa. Então, levar as informações aqui para a administração e construir e conseguir conduzir a construção desse cenário positivo. Sim, já chegando na reta final aqui da apresentação, eu falo rápido para caramba, né? Então, meu tempo, eu já vou caminhando, acho que eu estou até acelerando demais aqui o ponto, mas conheça, né, assim, como ponto importante, obviamente, também, assim, conheça a legislação, né, anticorrupção. Então, já é uma lei que tem 7 anos, então, ela, obviamente, está amadurecendo, né, um cenário de amadurecimento da sociedade brasileira, de buscar essa cultura de integridade, de ética, buscar tratar todo mundo de forma igual. Então, assim, essa lei anticorrupção, ela trouxe esse elemento, né, de reforçar as práticas anticorrupção nas empresas, reforçar as práticas de compliance e integridade. Obviamente não olhar só para a lei, né, mas ela é um instrumento orientador, mas olhar isso como pode trazer benefícios positivos para a empresa, né. Tem diversos estudos, são publicados aí que chega até 5%, até 2% de faturamento das empresas, receitas das empresas são perdidos, né, por fraudes internas, desvios internos. Então é importante, né, você buscar criar esses elementos não só para ter um relacionamento mais positivo com a administração pública, mas de forma geral para mitigar os riscos internos, né? Então evitar que tenham desvios de condutas internos que vão trazer prejuízo financeiro, né, ou reputacional para a tua empresa. Então, conhecer a lei é indispensável, mas conhecer o assunto como um todo, né? Então, procurar esses manuais da CGU, procurar informação sobre isso. Eu acho muito o próprio programa de compliance da Copel hoje, de integridade, ele está muito didático. Então tá fácil de entender, né, esse programa da Copel e olhar o que a gente faz no detalhe, né? Então passei ali de forma geral 5 pontos, mas a gente tem várias práticas mais que estão descritas ali um pouco com mais de detalhes, que podem ajudar-nos nas iniciativas internas, né? Então procurar olhar ali algumas coisas que podem dar alguns insights, né? Algumas dicas de como agir em determinadas situações. Conheça, obviamente, o regulamento interno de licitações da Copel, né? Então acho que até o trabalho que o Departamento de Gestão de Fornecedores da Copel aí, com o Breno, a Carolina, estão fazendo por meio desses webinar, é um ponto muito importante no sentido de mostrar, né, de trazer informações novas para fornecedores e conhecer um pouquinho mais os fornecedores, as dificuldades que eles têm, né, no relacionamento com a Copel. Então, para a gente aprimorar esse processo de comunicação, acho que conhecer o regulamento interno no detalhe, conhecer as normas da Copel, o próprio manual do fornecedor, né, que tem as informações lá, é muito importante, é muito relevante. Então, acho que isso reforça, né, esse cenário de compliance, integridade. E, claro, estruture seu programa, né? Então, procure criar ele dentro do cenário, dentro do perfil da organização. Então, empresas com determinado perfil podem ter programas maiores ou menores, que tenham mais documentados ou menos documentados. É importante que ele seja eficiente, né? Então, que ele traga esses benefícios para a organização, que ele traga esse aprimoramento, que gera um ambiente positivo, né? Então, que gera um ambiente de confiança dentro da empresa, né? Então, você acaba gerando um ambiente de confiança entre os colaboradores e os gestores, os gerentes, diretores, os donos da empresa. Então, ter essas regras muito claras gera esse ambiente de confiança sobre isso. Então, acho que é relevante. E até aqui, antes de eu dar um próximo passo aqui, o pessoal que trabalha aqui com a gente na diretoria vai encaminhar uma pesquisa aí de satisfação relacionada ao tema compliance e sustentabilidade para a gente conhecer um pouquinho mais o perfil, né, dos nossos fornecedores e buscar aprimorar, né, então trazer elementos, talvez até a partir das perguntas que a gente vai receber aqui,
e também, pelo próprio respondimento da pesquisa, a gente pode criar, a Copel pode criar instrumentos para ajudá-los nesse processo de melhoria contínua, né? Então, talvez criar manuais, criar eventos aí que a gente, para falar um pouco mais de detalhes sobre como aprimorar esses temas nas organizações aí, né, nossos parceiros. Então, a gente pede a colaboração no respondimento da pesquisa, que será enviado aí na sequência, e para a gente buscar esse processo de melhoria contínua e trazer informações mais novas aí para vocês. E aqui só passando um pouquinho, né, dentro do que eu comentei lá de criar o código de conduta, código de ética, lá os valores da empresa, só para trazer aqui o referencial estratégico da Copel, né, então qual é a missão, a visão, e assim os valores, né, da Copel. Então ali os valores estão muito intrínsecos, né, muito relacionados com a conduta dos colaboradores, né, então a gente tem os valores ali, que são a ética, o respeito às pessoas, a dedicação, segurança e saúde, responsabilidade e inovação. Então é importante conhecer um pouquinho, né, e como isso se relaciona com o nosso programa de integridade. E para fechar aqui, penúltimos informes aí sobre o assunto, políticas da Copel. Então falei de algumas políticas ali o programa de integridade, conhecer a lei, o regulamento interno de licitações. As políticas da Copel são todas públicas, né? Então estão lá no site da Copel, e só para assim, dar atenção especial para essas políticas que tem muito a ver com o nosso trabalho de sustentabilidade, governança, compliance, e inclusive o assunto de sustentabilidade foi comentado, acho que no último webinar, né, como o Breno fez a introdução. Então, conhecer a política de sustentabilidade da Copel, política de gestão de riscos, está totalmente relacionada. Quando eu falei que a gente identifica os riscos, a gente tem uma regra específica para isso. Política de governança, né, que fala as práticas de governança e transparência. Política de direitos humanos, né, então eu falei de respeito às pessoas, nos valores. Então, a gente tem política de direitos humanos. Política de mudança do clima, né, hoje é um assunto extremamente relevante. A gente teve o ciclone bomba, que nunca tinha acontecido na história, com a distribuição, e muitos, talvez, dos fornecedores e parceiros que estão ouvindo ajudaram a Copel, né, nesse processo aí de recuperação, um cenário que nunca tinha acontecido na história da empresa. Então, a gente tem uma política sobre isso e como a gente busca tratar esses assuntos. Então, peço que busquem olhar lá, política de doação e contribuição voluntária e política de segurança do trabalho, né, que estão todos relacionados lá com os valores da empresa. Para fechar aqui a apresentação, antes de a gente entrar nos pontos aí de perguntas e respostas, quero deixar aqui o recado, né, o nosso canal de denúncias. A Copel tem um canal de denúncias aí que é independente, ele é coordenado por uma empresa externa, ele garante sigilo, anonimato do denunciante, pode ser feito pela internet ou por um telefone gratuito, 24 horas por dia, né? Então, todos os dias da semana, tem um atendimento personalizado por telefone. Então, ali, qualquer situação que vocês identifiquem, ou qualquer dúvida, inclusive, né? A gente chama canal de denúncias, mas ele é um canal de dúvidas. Então, sobre o tema, se você tem algum tipo de dúvida num determinado assunto, no relacionamento com a Copel, que possa ter a ver com integridade e compliance, pode fazer aqui o questionamento pelo sistema, a gente responde aqui pelo sistema também. Então, além de denúncia, a gente está aberto aqui para tirar dúvidas e também para sugestões aí para a gente aprimorar nossos processos internos. Então, o canal está disponível para todos os fornecedores, para externos e internos, aí, parceiros da empresa. Então, é importante só deixar como recado final. Sobre o tema é só isso, mas agora a gente tem as perguntas e respostas. Não sei se quem pode me ajudar aí, Fabiano, como é que está o andamento aí? Na verdade, entrou uma pergunta só, não sei se o pessoal ficou meio tímido para questionar, mas eu vou fazer a pergunta e vou aproveitar também para já te ajudar aqui na resposta também. Eu acho que você comentou na sua apresentação. A pergunta é como planejar do zero e por onde começar um programa de integridade, pensando em uma microempresa, né, baseado na linha de corrupção. Essa era a pergunta. E até pegando já um gancho do que você falou na sua apresentação, que você comentou da CGU, eu deixo como sugestão também o guia temático do Instituto Ethos, né, que nos ajudou bastante também no nosso aprimoramento do programa, mas está disponível lá no site do Instituto Ethos. Mas vou passar a pergunta para vocês. Vocês querem que eu leia de novo a pergunta? Pessoal, não, pelo que eu entendi, como estruturar um programa numa empresa pequena, é isso? Numa microempresa. Microempresa, né? Isso. Uhum. Então, vamos lá. Como eu havia dito, o programa de integridade ele tem que ser adequado ao perfil de cada organização, né? Por uma empresa pequena, como eu disse, a gente tem que criar instrumentos. Por exemplo, um código de conduta numa empresa pequena, né? Umas regras básicas dentro de um programa de integridade. O dono da empresa,
diretor, gerente da empresa, podem preparar, por exemplo, um e-mail que delimite ali algumas condutas da empresa. Mesmo que sejam condutas conhecidas, né? Mesmo que pareça que sejam óbvias, é importante escrever, né? Então, no sentido, não, o código, a companhia, a empresa, como boa prática, né? Como prática recomendada ou como prática obrigatória, é cumprir as leis, por exemplo. Então, é uma coisa que tem que estar no programa de integridade. Temos muito claro, por exemplo, a não oferecer brindes ou vantagens em relacionamento com agentes públicos, por exemplo. São coisas que são tópicos que você pode descrever, pode ser um e-mail mesmo, encaminhado pela alta administração, para todos os colaboradores da empresa, colocar, por exemplo, como eu falei, no painel, né, talvez um resumo dessas informações aí num quadro da empresa, definir isso no código de conduta, para criar um código de conduta. Então, como vai ser feito tem diversas formas, o importante é que seja formal, né? Então, que você formalize isso. Então, vai formalizar por e-mail, se você vai imprimir, entregar uma cópia para cada pessoa e elas vão assinar ao final, né? Dizendo que conhece o código de conduta da empresa. Ele pode ser muito simples, tá? Eu retomo, ele pode ser muito simples, com diretrizes muito gerais, com coisas, inclusive, óbvias. Então, por mais que pareça que, todo mundo já sabe disso, escreva, né? Então, todo mundo sabe que tem que cumprir a lei, mas escreva. Todo mundo sabe que você não pode oferecer vantagem para um agente público, escreva. Todo mundo sabe que você não pode desviar recursos da administração, da própria empresa, todo mundo sabe disso, mas escreva isso, deixe essas regras claras dentro desse documento, e daí a forma de capacitá-las, né, de criar um treinamento, pode ser encaminhamento do e-mail com uma confirmação do empregado, preenchimento lá, hoje a gente está à distância, né, então talvez hoje é um caminho, vamos encaminhar por e-mail e fazer um treinamento, uma live lá com o gestor da empresa para explicar uma ligação no WhatsApp, para explicar um pouquinho. Você tem um grupo do WhatsApp, por exemplo, é um caminho. O grupo do WhatsApp da empresa, encaminha esse documento no grupo do WhatsApp da empresa. Hoje está usando essas ferramentas de comunicação nesse sentido. Então, assim, o código de conduta pode ser bem simples, e daí você pode formalizar ele de diversas formas. O importante é que o colaborador dê ciência, né, do conhecimento dele, então que gere essa evidência aí para a empresa sobre isso. Criar uma política para relacionamento com a administração pública é a mesma coisa. Então, você pode criar lá alguns tópicos, né? Então, essas aqui são as regras que a empresa impõe para a gestão da administração pública, com agentes públicos. Coloca lá uma regra. Não posso tratar de assuntos fora do horário de trabalho. Não só respondo por e-mail, agentes públicos por e-mails da empresa formais. Não mando WhatsApp para ele, por exemplo. Não tem outro tipo de ferramenta de comunicação. Não agendo reuniões presenciais em locais que não são as sedes das empresas. Então, assim, você pode ir colocando essas regras dentro desse sistema, desse e-mail, desse documento, da mesma forma. Consegue a ciência deles, manda por e-mail, manda para o grupo do WhatsApp, assina se for o caso, depende de cada ferramenta. E são coisas que não têm um custo muito elevado, né? Treinamento é a mesma coisa, você pode fazer o treinamento por EAD, um treinamento presencial, um PowerPoint, né, que você escreva um pouquinho ali do que contempla as tuas políticas ali de ética, as tuas políticas de relacionamento com a gestão pública. Então, você pode criar essas evidências positivas aí de que você divulgou essas informações. O canal de denúncias ali, daí tem diversas formas, né? Então, depende muito. Tem empresas, por exemplo, que tem dentro do RH, eles criaram um e-mail que você pode encaminhar lá por RH para fazer algum tipo de denúncia. Depende de cada tipo de empresa. Hoje, né, esse sistema que eu falei da caixinha no banheiro não dá, né? Todo mundo em home office, você vai ter que buscar uma outra solução para tratar isso. Mas uma das formas que mais usadas hoje são que não tem um custo elevado, é basicamente criar um e-mail específico, né? Um canal específico para que as pessoas encaminhem lá essas informações. É muito comum, a gente recebe aqui também na Copel às vezes por e-mail, a pessoa cria um e-mail fake lá, fictício, e encaminha, né, o incômodo que ela tem. Mas é importante, assim, mais importante tão importante quanto ter o canal, é que tem um tratamento, né? Então, assim, se a pessoa faz esse tipo de denúncia por e-mail, pela caixinha na porta do banheiro, se ela manda pelo WhatsApp, é que tem uma resposta da empresa. Então, que o dono, no caso de uma empresa pequena, tome uma ação nesse sentido, nem que seja fazer uma averiguação simples, né? Então, se alguém fez uma denúncia, fulano de tal está desviando aqui caneta do escritório. Então, é que ele faça uma averiguação simples, sem exposição, né? Sem expor as pessoas, nem o denunciante, nem o denunciado, busque averiguar os fatos, se de fato confirmá-los, né? Confirmar que o relato, a denúncia tem procedência,
é tomar uma ação, né? Então, no caso, aplicar uma medida disciplinar que, entre aspas, que sirva de exemplo, né? Que uma das práticas de ensinar é usar o exemplo. Então, que você cria o exemplo é que você tem esse tratamento. Então, é possível implantar um programa de integridade em empresas pequenas, com um nível de formalização, entre aspas, baixo, né, com nível de investimento de recurso pequeno, e depende muito do esforço do dono, né? Então, assim, o dono do negócio vai ter que assumir responsabilidade, até porque a liderança com comprometimento tem que começar por ele. Então, basicamente, o dono tem que criar essas estruturas e definir um colaborador da empresa que vai ser responsável por dar esse suporte, né, mais operacional. Então, empresas maiores têm, né, essas estruturas oficiais, aí tem os departamentos de compliance, mas empresas menores, elas buscam definir um dono do compliance da empresa, né? Então, às vezes, busca alguém do RH, alguém com formação, alguém do jurídico, se chega até essa estrutura, ou alguém que tem um relacionamento mais direto com a liderança, um gerente mais chave da empresa, que tem esse papel de coordenar esse programa internamente, né? E aplicar a visão da administração, dos donos do negócio na prática. Então, é possível implantar um programa com baixo custo, baixo investimento. Os manuais aí que a Seju produziram, especificamente esse para empresas de pequeno porte, aí vai ajudá-la, né, na construção desse cenário. E, assim, como ponto importante é criar instrumentos de formalização, né? Porque num futuro, num cenário muito negativo, em que se aconteça aí um desvio, um ato lesivo contra a administração pública, as evidências que a empresa produziu, demonstrando que ela buscou esse comprometimento dos empregados, dos colaboradores, ela precisa ter isso em mãos, né, para fazer a própria defesa, né? Então, lá para buscar a redução das sanções, ou até não ter nenhuma sanção, ela precisa mostrar que ela tinha os instrumentos internos para proteger, né, para buscar essas boas práticas. Contudo, né, o colaborador da empresa não cumpriu e a empresa fica de mãos atadas, né? Ela não está ali, ela não consegue coordenar toda a conduta 24 horas por dia dos seus empregados, mas ela buscou fazer isso. Então, ela tem que ter os elementos. O importante é formalizar. Então, mandou um e-mail, peça a ciência dos empregados sobre aquele assunto. Recebeu uma denúncia nesse canal que você criou aí, registre isso e registre o tratamento disso depois. Então, eu registrei a denúncia, fiz um tratamento aqui, nem que seja uma planilha de Excel, não tem problema. Registro lá o tratamento, eu tratei de tal forma. Não, eu apliquei uma advertência verbal na pessoa tal dia. Apliquei uma advertência formal, então guarde a advertência. Então é importante que gere esse processo de formalização e que você guarde as evidências desse cumprimento. Mas é possível sim. E assim, se caso tenha alguma dúvida específica durante a construção, a gente está à disposição para ajudar a empresa aí nesse processo de criação de um programa de integridade para a empresa de pequeno porte, qualquer parceiro e fornecedor da Copel. Fabiano, tem alguma coisa, mais alguma? Entrou mais duas aqui, que eu acho que essas são até rápidas para responder. Uma delas é: qual a frequência de treinamentos, reciclagem e gestão de ética para os funcionários da Copel? Então, o que a gente faz hoje, que a gente aplica hoje, né? Isso. A gente tem um ciclo obrigatório anual, né? Então, a gente tem o treinamento anualmente do Código de Conduta. A gente faz por EAD, né? E treinamos todos os colaboradores da empresa. Esse ciclo, então, esse é o período anual. E nós temos outros treinamentos para públicos específicos, né? Então, para gestores de contrato, para fiscais de obra, olhando muito para a distribuição, para para equipes do jurídico, determinados públicos-alvos, nós temos treinamentos também com periodicidade anual, mas basicamente a periodicidade anual a gente tem que dar uma vez por ano, e claro, sempre que você tem uma mudança significativa de regra, né? Então, você criou um código de conduta novo que mudou muito, treine logo, não espere um ano para treiná-los, né? Já treine eles agora, pelo menos os aspectos da mudança. Mas hoje, basicamente, tem um programa de periodicidade anual para obrigatório e outros programas de treinamento com periodicidade variada, defendendo o público-alvo. Esse é o processo atual. E tem a última pergunta aqui, que eu vou abranger essa pergunta, porque eu acho que ela é um pouco mais complexa, né? Mas a pergunta é se essas regras que são para a Copel DIS são para todas as empresas do grupo, né? É só essa a pergunta. Sim, são as regras esse programa de integridade, código de conduta, código de ética, as políticas que eu apresentei aqui são para todo o grupo. Então, são para Copel Distribuição, Geração e Transmissão, Copel Telecomunicações,
Copel Mercado Livre, Copel Holding e outras empresas do grupo também estão dentro no âmbito de atuação dessas regras aqui também. Obrigado. Mas, era isso? É isso. Então, só para fechar, eu quero agradecer novamente o convite do departamento aí, do Breno, da Carolina, de toda a equipe aí que ajudou a organizar o evento, que é muito importante, agradeço. Me coloco à disposição para novas rodadas, se for necessário. E me coloco à disposição também de todos que estão vendo aí, pelo meu e-mail que está aqui, que eu estava ali, ou pelo próprio canal de denúncia que eu coloquei, para a gente ajudá-los nesse processo. Me coloco à disposição, agradeço muito, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Para encerramento deste evento, chamo a gerente da divisão de gestão de fornecedores de contratos de materiais da DIAS, senhora Carolina de Lara. Boa tarde a todos. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação. Obrigada também a todos os fornecedores que estiveram conosco nessa tarde. A gente teve uma adesão grande no evento, foram mais de 200 inscritos, né? Então, o nosso intuito é essa uma nova prática do Departamento de Gestão de Fornecedores da Copel Distribuição, e o nosso intuito é justamente isso, né? Levar conhecimento, levar informação que gerem valor a vocês, nossos parceiros, e à Copel, né? Eu vi que, acho que nessa apresentação do Felipe, ele trouxe muitas dicas, né, importantes ali para que os fornecedores incorporem essas boas práticas nas suas empresas, justamente para gerar valor, né? Então, a ideia desses eventos, desses webinários é bem essa, a gente quer promover bimestralmente, é uma iniciativa que a gente vai fazer aí de forma bimestral, para levar conhecimento, né, passar informação aos nossos fornecedores. O próximo será agendado agora já em outubro, em breve nós divulgaremos o tema e a data do evento, tá? E contamos com a participação de todos nesse próximo evento também. Obrigada a todos e tenham uma boa tarde. Obrigado, Carolina. Agradecemos a participação de todos. Uma satisfação para a Copel ver um número grande de fornecedores interessados no tema. Esperamos ter sido produtivos estes minutos. Agradeço também ao Departamento de Gestão de Fornecedores da DIAS e desejamos um ótimo final de tarde a todos. Obrigado pela participação. Obrigada, até mais.